Olá pessoal, estou respondendo aqui, estou fazendo esse vídeo para responder algumas perguntas de pessoas do grupo Enneagrama na Prática, no nosso grupo do Facebook. Tá? Eu coloquei uma mensagem lá, quem tivesse perguntas, dúvidas sobre Enneagrama, que colocasse que eu ia responder num vídeo. Então eu estou fazendo agora, já tenho perguntas suficientes para fazer o vídeo. Vamos lá. Daniele Ramos, como o 4 pode se curar? Como deve agir para viver bem? Primeiro, Daniel, é o seguinte, a questão, eu não gosto muito dessa ideia de cura. Você não está doente, ninguém está doente aí, tá? A questão básica é a fixação. Ou seja, nós, eu, você, todo mundo está assistindo, 7 bilhões de pessoas do planeta, nós temos 9 partes disponíveis da nossa personalidade. O Enneagrama, ele diz que o ego compõe-se de 9 partes. Só que a gente acaba se fixando em algumas partes e predominantemente numa parte, usando, se conectando com essa parte. Tá? Então, como é que eu vou? Você perguntou como é que pode se curar. Não é curar, é sair da fixação. Saia do 4. Se conecte com outras partes saudáveis. Se você tem 8 opções além do 4 para se conectar, dependendo da situação. Quer ver um exemplo por 4? Um exemplo do 4, o 4 tem que aprender a se conectar com o 2 dele, o 2 saudável dele. Geralmente o 2, a conexão do 2 desse 4 é disfuncional, é com a dependência. Então, o 4 ele fica excessivamente dependendo de um relacionamento para ser feliz, para que esse relacionamento atenda às necessidades emocionais, amor, aprovação, validação, valor. Então, o 4 ele começa a ter uma ideia muito fixada, muito rígida, de que só alguém. Ele começa a romantizar um relacionamento com alguém que vai finalmente descobrir as qualidades dele, 4, dela, 4. Então, sonhar com um relacionamento ideal, muito especial, e essa pessoa vai saber reconhecer as suas virtudes. Então, essa ênfase excessiva em relacionamento é uma disfuncionalidade, é uma conexão disfuncional com o 2. Tem o 2, esse 2 pode ser uma conexão saudável. O que significa você sair do seu 4 e se conectar com um 2 saudável? Esquecer um pouquinho de si, da individualidade. É só você, 4, 4, eu, minhas necessidades, ninguém me compreende, minha carência, meu relacionamento, minha vida, eu, exigindo, sugando demais as pessoas. O 4 ele suga demais, exige demais do outro. Então, desenvolvendo, se conectando com um 2 saudável, como é que esse 4 pode se transformar? Não, esquece um pouquinho de si e se volta para o outro, se dá para o outro. Olha que interessante, olha que contraste. Você, o 4, ao invés de exigir, dar de si, tem ótimas qualidades, dá de si um pouco para as pessoas. Né? Sai desse egocentrismo e foca nas pessoas. Direciona um pouco para as pessoas. Tira esse ego e projeta um pouco mais. Dá um pouco mais de si. O nosso 2 é o quanto a gente dá da gente para os outros, para a vida. Não é só para as pessoas, para uma causa, para uma vida. O quanto você está dando de si para a vida, retribuindo para a vida. O quanto? Isso é o 2. Então, uma conexão com 2 saudável é isso. É você esquecer um pouquinho, entre aspas, de si e se voltar mais para as pessoas, para os interesses, para se dar para a vida. Ao invés de cobrar da vida e cobrar dos outros. Tá? Então, é uma alternativa importante. Outra alternativa importante, outra conexão importante que o 4 pode fazer para sair do 4 é conectar com o 1, ser mais objetivo, né? Ter uma racionalidade maior. Porque o 4 é muito subjetivo, é muito emocional, subjetivo. Né? E o 1 é um antídoto. O 1 é objetividade. O 1 é dever, é missão, é o que tem que fazer.
né? Pagar os boletos, é trabalhar. Bom, vou deixar. O um pensa assim, eu tô falando de uma forma simplista para vocês entenderem. O um pensa assim, ó. Tá bom, chega de chorar, agora vamos trabalhar, vamos ter que resolver o problema, depois chora. Tá? É dar um tempo nas emoções, no excesso de subjetividade e faz alguma coisa útil, racional, sabe? Tenha metas, cadê a objetividade? Né? É saber viver num mundo subjetivo e no mundo objetivo, no mundo real. Tem que pagar boleto, enfrentar a fila, ter obrigações, racionalizar mais as coisas, ter uma visão mais objetiva, o máximo possível, desenvolver essa objetividade. É mais uma conexão saudável para o 4. Então, outra conexão saudável para o 4 é um 7, a criança feliz. Né? O 4 tem um viés muito da criança triste, do sofrimento, da criança melancólica, da criança carente, né? Que exige, que começa a buscar e exigir as necessidades que não foram atendidas na relação pai e mãe. Então, geralmente, todo 4 tem um 7 fraquinho. O que é esse 7? O que é o nosso 7? É a nossa criança feliz, é a nossa busca pelo prazer, pela felicidade, descontração. Vamos brincar, vamos brincar. Vamos brincar, esquecer da vida um pouquinho? Vamos nos divertir, sabe? Esquecer um pouco os dramas, os problemas, esse emaranhado emocional. Vai aproveitar a vida, né? Saber aproveitar a vida. Então, se conectar com o 7 é despertar essa criança feliz. Geralmente o 4 tem um 7 fraco. A criança é muito infeliz. A criança feliz não tem conexão com. Você pergunta para um 4, despertar sua criança feliz. Aí a pessoa que tem o padrão 4 fala assim: eu não tenho essa criança feliz, eu nunca fui feliz. Tá? Então, se nunca foi feliz, aprenda a identificar, a se conectar com essa busca com esse sentimento de buscar essa felicidade, como um 7 faz. Um 7 pode não estar feliz, mas daqui a pouco ele fala assim: eu sinto a necessidade de ser feliz, eu quero ser feliz e vou buscar minha felicidade. Assim que um 7 saudável se conecta emocionalmente, ele vai buscar, ele esquece um pouquinho de drama dele, vou buscar, tem coisas boas também na vida. Então esse 7, essa conexão com o 7 também dá um viés mais positivo, sabe? Tem coisas boas para se enxergar, para se conectar, para aproveitar. Não fica só no drama, só na coisa ruim, na depressão, no peso. É muito pesado. O 7 é mais leve. Então, essa conexão com o 7 vai dar essa leveza, vai tirar você da conexão do 4 e dar essa leveza, essa criança feliz aí, esse sorriso. Quando foi a última vez que você gargalhou como uma criança? Descompromissada, feliz. Quando foi a última vez que você brincou, se distraiu, se conectou com algum prazer que fez você esquecer da vida, do tempo? Talvez nem se lembre, né? Então olha só, tem 3 alternativas boas para você. O 2 saudável, o 1 saudável, que é a objetividade, o 2 que esquece um pouco de si e se dá um pouco para os outros, para a vida, e o 7 é conectar com essa criança feliz. Então, como é que eu faço isso? Tem práticas psicoterápicas. A questão é você se conectar com a vontade, a necessidade emocional das partes. Então, você vai aprender a se conectar emocionalmente com as 9 partes, com as 9 partes. Então, de uma forma saudável. Então, se conectar saudavelmente, emocionalmente com o 1, é sentir a mesma necessidade do 1, de fazer a coisa certa, de cumprir com as suas obrigações, de ser mais equilibrado, objetivo, sentir esse prazer. Né? A conexão saudável com 2 é ter aquela vontade de dar um pouco de si para a vida, para os outros. Esquecer um pouco da gente. Vamos fazer os outros felizes também um pouquinho? Vamos nos conectar com as pessoas, né? E vamos nos dar para a vida, dar um pouco de nós para a vida, retribuir o que a gente recebe. Isso é o 2 saudável, né? Então é sentir essa vontade, essa necessidade, igualzinho no 2. E um 7, por exemplo, é sentir essa necessidade, essa vontade de buscar essa felicidade, de buscar isso, de se divertir, de encontrar prazeres, de ver coisas positivas e legais que nos façam bem, a gente curtir. Pode ser a natureza,
pode ser as artes, pode despertar o 7 em você. Arte, natureza, enfim. Aí você vai ter que encontrar, cada um tem a sua individualidade, você vai encontrar como é que você vai aprender a se conectar. Então você tem 8 opções além do 4 para se conectar, para você sair desse 4. O 4 tem que sair dele. Você tem que ser circular nos 9. Esse é o segredo. Tá? Agora, entenda que se o 4, se a pessoa perfil 4 ou qualquer outro perfil, tá? Do 1 ao 9, passa por um momento difícil, estressante, desafiante, a tendência é se fixar. Então a gente se fixa muito do nosso padrão principal quando a gente está querendo usar recursos desse padrão principal, porque a gente aprendeu a se conectar e a usar esses recursos que a gente tem. Então, geralmente, quando a gente está enfrentando uma situação desafiante. Então, a gente se mostra mais na cara do tipo quando a gente está enfrentando situações que nos desafiem, ou então uma situação estressante. Quando a gente está na praia, tranquilo, tá tudo bem, repare que todo mundo fica meio que, parece um 9, né? Ou um 7, um 9, né? Tranquilão lá, né? A gente acaba meio se diluindo, a gente sai da fixação, tá? Então, é uma questão muito importante e outra questão fundamental também, que a gente tem essa fixação em cada um dos 9, porque a gente busca as necessidades emocionais que faltaram na relação pai e mãe. Eu já falei isso com vocês, né? Então, também fazer um processo terapêutico para buscar, curar essas feridas, buscar isso, saber buscar essas necessidades de uma forma adaptativa, positiva, funcional, e não disfuncional, mal adaptativa. É aprender, a gente não vai deixar de buscar nunca. Então o 4 sempre vai buscar aquela aprovação, aquela atenção, aquele amor, aquela compreensão do outro, se sentir especial aos olhos dos outros. Isso sempre vai ser buscado, mas isso de uma forma consciente, equilibrada e positiva. E não de uma forma neurótica. Ok? Então está respondido. E qual a cura? De novo, a cura do 5. De novo, sair da fixação do 5. Por acaso eu tenho um padrão 5. Eu tenho uma fixação do 5. Eu estou parecendo um 5 agora? Eu estou com medo de me conectar com vocês? Eu estou sendo reservado, privativo? Eu estou sendo avarento no compartilhamento dos meus conhecimentos? Não. Eu estou sendo espontâneo. Eu estou sendo um 2 aqui para você. Estou me entregando, estou dando um pouco de mim, da minha experiência, do meu tempo, da minha energia para vocês aqui, para responder, meu carinho para vocês, minha consideração com vocês. Então eu não estou sendo um 5 agora. Aí. Olha um exemplo de como a pessoa sai da fixação. Entende? Então isso é possível, o Enneagrama incentiva isso. Né? O Gurdjieff, lá nos primórdios, ele falava sobre isso. A gente tem que dançar as 9 músicas. A gente tem que saber dançar as 9 músicas. A gente tem que saber tocar os 9 instrumentos e não ficar só num instrumento só. Então perfeitamente, a gente fica flexível, né? A gente sai da fixação do padrão do tipo e se conecta. Agora eu estou sendo o quê? Agora eu estou sendo um 2, né? Estou sendo um pouco espontâneo também, mais espontâneo, um 7, mas basicamente estou sendo um 2 aqui com vocês. 2. Eu estou me entregando aqui, dando o que eu tenho, um pouco do que eu tenho para vocês. Eu estou tendo prazer em fazer isso. Estou me conectando emocionalmente com o meu 2. Estou tendo prazer em fazer isso. Não é uma coisa racional, é uma coisa emocional. Eu estou tendo um prazer em fazer isso. É quase natural. Olha só, eu estou saindo do meu 5. Depois, quando eu desligar o vídeo aqui, terminar o vídeo, né? Aí eu vou ficar, eu posso entrar um pouquinho no meu traço 5, aí eu vou ficar pesquisando, pensando, ficando quietinho e tal. Mesmo assim, não acontece assim, não acontece. Eu fico mais, eu já consigo circular nos meus 9. Dependendo da situação, eu me conecto com 9, com 7, com 6, com 5, com 4. Sou muito 4 também, eu tenho um 4 muito forte. Então, é importante, a minha abordagem no Enneagrama, eu coloco dessa forma, tá? A gente identifica das 9 partes, qual é o teu perfil, o quanto você se conecta e em ordem decrescente até o que menos você se conecta.
tá? Geralmente o que menos a gente se conecta é o que a gente mais precisa para dar o nosso equilíbrio. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui um gráfico para vocês entenderem. Aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Olha só, essa pessoa aqui que eu conheço, meu paciente, olha só, ele tem um perfil 3, ele se conecta muito com 3, se conecta muito com 8, tem um 8 fortíssimo, tem um 1 forte também. Olha só, reparem que não tem asa 2 e 4 forte, muito pelo contrário, ele praticamente não se conecta com 2 e com 4 dele. Reparem só, você consegue ver isso aqui? Olha só, o 2 dele é 0 e o 4 não é 0, assim, digamos que ele raramente se conecta com 2, raramente se conecta com 4. O que esse perfil aqui quer dizer? Quer dizer que essa pessoa aqui é um empresário, uma pessoa extremamente ambiciosa, muito focada, tá? E tem uma agressividade muito forte, uma conexão com a raiva muito forte. Mas olha, repare que ele tem um perfil 3 aqui, ó, predominante. Ó, o 3 é predominante. Então, ele tem uma certa preocupação com a polidez da imagem dele, de como ele vai. Os outros veem ele, então ele não é um 8. Por que ele não é um 8? Ele tem a conexão com o 8. Ele tem necessidade de se empoderar, de crescer, se expandir, de controle. Ele tem isso. Mas predominantemente a fixação dele é no 3. É sucesso, é imagem, é crescer, é conquistar. Isso é muito forte. E a preocupação em projetar isso para o mundo, né? Que o mundo veja, olha, eu sou o cara, hein? Ele tem essa preocupação. Né? Então, basicamente, a fixação dele maior é no 3, embora ele tenha um 8 muito forte, e o 1 também dele é bom também, o 5 também. Né? Então é uma pessoa muito racional. O que esse 2 zerado aqui, o 4 zerado e o 9 fraquinho aqui quer dizer? O 2 e o 4 zerado quer dizer o quê? Que ele é muito individualista, ele não se dá para os outros, ele só quer acumular, só quer para ele. Ele é extremamente egocêntrico e individualista. Tudo que ele faz, ele só quer para ele, é para ele, né? Ele não compartilha vitórias, conquistas, nada, é tudo para ele. Então ele tem um 2 fraquíssimo aqui, ele não se dá para a vida, ele não se dá. Ele precisa trabalhar nesse 2, né? Isso aqui já está trabalhado, tá? Isso aqui foi no início quando a gente começou o trabalho. Então, ele precisava se entregar, dar de si, dar um pouco de si para os outros, retribuição, para a vida, para uma causa. Acumulou? Dá um pouquinho, compartilha um pouco, se conecta, né? Não fica só focado em si. E esse 4 aqui, bem fraquinho, significa o quê? A parte sensível. O que é o nosso 4? O nosso 4 é a nossa sensibilidade, a nossa espiritualidade, a nossa conexão emocional. Como é que a gente interpreta emocionalmente uma situação, um evento, uma experiência. Então, esse 4 fraco aqui, isso significa que ele tem uma inibição emocional, ele não se conecta emocionalmente, ele racionaliza demais, bastante. Né? Então ele não se conecta emocionalmente, ele fica muito focado nos objetivos dele e é tipo assim, ele conquista as coisas, mas ele nem saboreia, ele nem consegue ter uma conexão emocional com a vida dele. É uma vida muito árida, muito racional demais, racionalizada demais, muito ação e racionalização. Emoção está muito fraco, então ele precisa trabalhar na espiritualidade dele, na sensibilidade. O que sensibiliza ele? O que toca nesse coração? A gente tem que descobrir. Ele tem que descobrir isso, né? O que emociona, o que toca, o que sensibiliza essa pessoa. É muito duro, né? E muito egocêntrico também. Não dá nada dele para ninguém, para nada. Vamos dar um pouco do que a gente tem para a vida. Vamos retribuir um pouco. O 2 está fraquíssimo. E esse 9 aqui, fraco, significa o quê? Que ele não mede esforços, né? Então, a necessidade de paz, de harmonia, de não conflito, está muito negligenciada. Então, ele parte para cima, ele não tem medo de conflito, ele
às vezes corre riscos desnecessários e enfrenta problemas e cria muita confusão, tudo em prol dos objetivos, mas aí ele poderia se harmonizar mais, né? Buscar mais a paz. Cadê a paz interior aqui e exterior, né? Cadê a paz? Cadê? Então, muito conflitado, muito pilhado, a conexão com a raiva é muito forte. Então, ele precisa trabalhar nesse 9 também. A busca pela paz, pela harmonia interna e externa. Todo mundo precisa disso, né? E ele está negligenciando, ok? Aqui, ó, o 7 também, ó, aqui, ó, pouca conexão com a criança feliz. Aproveitar a vida, tá acumulando, tá buscando, crescendo, conquistando. Cadê? Cadê aproveitar a vida? Cadê a criança feliz? Cadê esse menino feliz aí, cara? Saber aproveitar mais as coisas, vivenciar mais, relaxar. Entra no 9, busca o 7 também, relaxa, tranquilo. Busca, sabe, se divertir, aproveitar mais a vida. Daqui a pouco a vida termina e aí? O que aconteceu? O que ele aproveitou? Ele não está aproveitando, está muito focado no trabalho. Olha, esse 2 aqui também, fraquinho, significa que ele não prioriza nada, zero relacionamentos. Então a vida dele é só trabalho e conquista, trabalho. Então relacionamento zero, conexão emocional zero, né? Paz e harmonia, tranquilidade, muito fraco. Ele é guerreiro, se atrapalharem ele passa por cima. Então veja como é que é interessante aqui, ó, o perfil esquemático, né? É assim que eu trabalho. Eu começo a desenvolver essas partes que eles menos se conectam e vejo se essas partes que eles se conectam são uma conexão saudável, adaptativa, equilibrada ou não. Aí a gente vai também ajustando isso. Então eu trabalho muito, esse é o meu enfoque do Enneagrama. Mais do que ficar falando de asa isso, asa aquilo, não. Pega o perfil da pessoa, como é que essa pessoa se conecta com as 9 partes, né? Em ordem decrescente, se conecta mais e o que menos se conecta. Faz se degradê nessa escala e vê. E aí eu consigo identificar claramente o que precisa ser desenvolvido, o que a pessoa precisa desenvolver, o que está pegando na vida dela, enfim, é maravilhoso, é incrível mesmo, fantástico. Deixa eu voltar aqui. Tá, então, Daniele, o 5, qual seria assim? Geralmente o 5, ele tem assim, olha interessante, não é a asa não, viu? A asa 6, a asa 4. O 5, o que ele precisa desenvolver? O 2. Porque o 5 tem Qual é a estratégia do 5? O afastamento, a manter a privacidade, proteger a própria privacidade. O 5 tem medo da intimidade. Então o medo da intimidade faz com que ele não se conecte, ou se conecte de uma forma muito distanciada, não permitindo aproximação. Então é justamente o oposto do 2. Então o 5, para se desenvolver, para se equilibrar, ele precisa aprender a se conectar com o 2 dele. Inclusive, se conectando com o 2 dele, ele vai quebrar esse padrão da avareza. O que é a avareza do 5? Não ter paciência para nada, assim, eu não quero conversar, não quero compartilhar meu tempo, compartilhar meu conhecimento, compartilhar nada. Eu sinto que eu tenho poucos recursos. Eu fiz até um vídeo do 5, acabei de fazer um vídeo do perfil 5. Tá? Então, se conectando com o 2, ele aprende a dar, ele aprende a se conectar, ele aprende a se conectar com o prazer da conexão. A conexão não vai fazer mal, não vai te fazer mal, filho, não vai fazer mal para você. Tá? É importantíssimo que você aprenda a se conectar, a dar um pouco de si, esquecer um pouquinho, vai dar um pouco do seu tempo, do seu conhecimento, da sua inteligência, dos seus recursos, dá um pouco de si, compartilhe isso com a vida, com as pessoas, com as causas da sua vida, né? Então, olha só, o 5 ele precisa do 2, desenvolver o 2 dele. Se o 5 consegue se conectar com o 2, ele sai dessa fixação e se desenvolve demais, né? Outra conexão saudável para o 5 é o 4, né? A questão emocional, né? Como é que ele se conecta? O 5 em geral tem inibição emocional, reprime demais, tem essa desconexão.
E o 5 se conectando emocionalmente com a espiritualidade. O 4 é o que que é? O 4 é conexão emocional, é espiritualidade, sensibilidade. O 5 tem que vivenciar experiências que ativem, que ajudem ele a conectar com o 4 dele. Para ele ter o melhor dos dois mundos, o racional e o mundo emocional, o objetivo e o mundo subjetivo. Né? Viver experiências, dar significado emocional às experiências, né? Ouvir uma música, essa música tocar o coração, amolecer esse coração. Né? Então precisa do 4, olha, do 2, do 4, precisa do 8. Tem um pouco. Em geral, o 5 tem conexão com o 8. Então, mas assim, a conexão com o 8 é de uma forma mais saudável, no sentido assim, de não ter medo de se expor, de sair, sai da casinha, sai do castelo, sai da caverna e vai lá caçar. Vai caçar. Vai lá caçar, vai pegar caça. Vai. A questão fundamental do 5 também, para se desenvolver, ele desenvolver e concordar tanto cognitivamente como emocionalmente com a ideia de que ele pode aprender muito vivenciando e não só teorizando, distanciado. Né? Ele quer aprender a nadar, o que ele faz? Ao invés de ir para a academia e mergulhar na piscina, ele compra um livro e fica treinando no computador. Ah, é assim, é assim. Eu estou fazendo piada, mas não é muito distante da realidade, não. Então, o 5, para se desenvolver, sair dessa fixação neurótica até, um pouquinho, concordar que ele tem que sujar as botas, sair da caverna, caçar, se arriscar mais, inventar, vivenciar a vida. Vai lá fazer, vai aprender vivenciando, sujando as mãos, subindo morros, escalando as montanhas, pulando as piscinas, consertando, mexendo nas coisas e não ficar teorizando tudo distanciado no computador, na internet. Essa é a vida. Não. Então a conexão com o 8 dá esse poder para o 5 de sair, ter essa coragem de sair e vencer a vida. Então, ó, 8, o 4 e o 2. Principalmente o 2, hein? Esse 2 é fundamental. É muito fundamental, porque quebra totalmente o padrão do 5, da fixação do 5. Então o 5 precisa do 2. Ele se conectar com o 2 dele. Aprender a se conectar emocionalmente com o 2 dele. Como é que o 5 vai ter um relacionamento? Ele vai se interessar por alguém. Né? E como é que ele vai se interessar por alguém se ele tem medo da conexão? Aí fica um conflito. Gosta, mas tem medo. Gosta, quer se aproximar, mas se afasta. Entende? Olha o conflito aí. Então, o 5 precisa desenvolver essa conexão, trabalhar nessa construção da conexão com o 2 dele. 2, 4 e 8 é a minha sugestão. Mas olha só, entenda o seguinte, o que eu faço? Eu identifico o perfil enneagramático da pessoa, desse 5. O 5 dele é mais fixado, é a parte mais fixada dele, né? E as demais? De repente, as últimas partes que ele mesmo se conecta, talvez sejam outras, além do 2, do 4 e do 8. Tá? Em geral, o 2 e 4 são sempre os últimos. Né? O 8 às vezes não. Mas aí identifica as três menores conexões e trabalha nelas. Mas em geral, 2, 4 e mais alguma outra conexão. Ok? Vamos lá. Como saber, aqui é Eliane Rodrigues, como saber qual é a asa? Eu não trabalho mais assim, eu não trabalho com asa, eu trabalho com o perfil enneagramático. Né? Você identifica em você como é que você se conecta com as 9 partes. Entende? Eu estou dando esse exemplo aqui, olha só. Olha um exemplo aqui, ó, de novo, ó. Nesse caso aqui, ó, ele é 3, ó, e a asa 2 e 4 ele não tem. Ele não tem a conexão forte nem com 4 nem com 2. Olha o exemplo maravilhoso aí. Então esse conceito de asa não se aplica. Por outro lado, olha a conexão dele com o 8 aqui, é fortíssima. Tá vendo? Então, eu não trabalho mais com essa questão, esse conceito de asa. Eu acho que está ultrapassado isso. Viu, Eliane? Eu prefiro, assim, pegar o seu perfil enneagramático
de 1 a 9, como é que você se conecta do 1 ao 9, identificar a sua fixação, qual é o quão você se conecta mais com uma das partes, e depois vai, né, a segunda mais forte, a terceira, a quarta, até a última. E aí eu prefiro assim, trabalhar desse jeito, que é muito melhor. Eu, pela minha experiência, eu acho que a parte, eu acho que é mais, digamos assim, condizente com a realidade que eu vejo no dia a dia dos pacientes, tá? Qual a diferença central? Aqui é a Renata Alves. Qual a diferença central entre um 4 com asa 5 e um 5 com asa 4? Não. Sim, essa questão de asa eu não vejo assim. Mas vamos lá, vamos respeitando a sua pergunta, vamos lá. 4 com asa 5. Se a pessoa é 4, tem a fixação 4 e tem um 5 muito forte, o que significa isso? O 5 é distanciado, individualista e distanciado. O 4 é individualista e distanciado. Um 4 com um 5 forte faz com que essa pessoa seja muito privada, muito privativa, muito reclusa. Isso reforça demasiadamente a individualidade e a reclusão, e a inibição, a introspecção. Isso é o 5 acaba reforçando a introspecção e a individualismo do 4, que acaba reforçando o afastamento e a introspecção do 5, tá? Ficam se reforçando. É complicado, hein? É uma coisa que precisa ser trabalhada. E o 5 com asa 4, que sou eu, né? Eu não sou 5 com asa 4, eu sou 5, mas tem um 4 muito forte. Digamos, tá bom, asa 4, né? Então, é o melhor dos dois mundos, né? Eu sou objetivo, racional, e tenho um lado emocional muito forte também, né? Eu não tenho esse deserto emocional, eu não tenho essa inibição emocional. É claro que eu não fico como um 4, assim, as minhas emoções não são exteriorizadas, eu não fico, eu estou muito feliz, eu estou muito triste, não é isso. É muito internalizado, mas eu sinto, eu estou vivenciando uma experiência, eu estou, por exemplo, agora, estou fazendo esse vídeo para vocês, eu estou sentindo, como é que eu estou me sentindo aqui, né? Eu estou feliz, eu estou compartilhando aquilo que eu gosto, né? Eu estou me sentindo bem, então eu estou conectado emocionalmente. Então, 5 com 4 forte é a melhor das estratégias, porque a pessoa tem a questão racional e a questão emocional também, mas também reforça a individualidade, reforça sim, reforça a introspecção, sim, né? Reforçam o individualismo, sim, da mesma forma como com 4 com 5. Reforça, mas quando a pessoa é trabalhada trabalha no enagrama, trabalha no desenvolvimento, na sua flexibilização, de sair da fixação, isso já perde a força. Então, eu já não tenho tanto essa individualidade assim, tanto essa introspecção assim. Então, até que estou fazendo esse vídeo com vocês aqui, ó, tô falando. Eu tô tímido aqui, falando, quietinho, meio nerd, não tô, né? Então, também, o meu instinto é um instinto transmissor, né? Então, isso também ajuda a transmitir, a vontade de transmitir, de compartilhar. Tem isso também. Os instintos têm um papel muito importante, é uma outra complexidade do Enneagrama. Mas, basicamente, a pessoa tem que sair dessa fixação, dessa conexão sem predominante numa parte, e se conectar, e circular. Vai circular com as outras. Cadê seu 9? Cadê seu 8? Cadê seu 7? Cadê seu 6? Cadê seu 4, 3, 2, 1? Cadê? De que forma você se conecta com essas partes? É funcional? É positivo ou não é? Meu 1 é positivo nesses aspectos, mas é um pouquinho negativo nesses aspectos. Que aspectos são esses? A gente tem que descobrir. Então, a beleza do trabalho, desse enfoque que eu dou no Enneagrama, é que a gente tem um mapa extremamente profundo de como a pessoa é de verdade, como ela reage, quais são as motivações, de uma forma muito precisa, muito profunda e muito certeira, muito acurada. Tá? Então, e tem os caminhos para se trabalhar, e sabe o que tem que fazer. Poxa, se eu tenho um 9 fraco, significa o quê? Se eu tenho um 9 fraquinho, estou dando um exemplo. Se meu 9 é fraquinho, significa que eu estou muito pilhado, eu preciso, né, mais tranquilidade, mais paz, mais harmonia,
né? Ficar, né? Criar mais uma paz interna, buscar essa paz interna, esse desejo de paz interna e externa, esterilizar meu ambiente, tranquilo. Preciso de mais isso. Eu estou muito pilhado, estou muito agressivo, muito pilhado. Então eu preciso me conectar com o meu 9. Isso desperta totalmente, isso muda completamente a pessoa, a qualidade de vida da pessoa, né? O amadurecimento emocional da pessoa. Então, ela não sabia que ela tinha um 9 fraco dela, ela não sabia que ela precisava conectar com o 9 para criar essa harmonia. Né? Às vezes o relacionamento da pessoa, ela pode decidir, ó, meu relacionamento vai ser sempre minha conexão com o 9. Então eu não quero, no meu relacionamento eu quero paz e harmonia total, eu não quero conflito no meu relacionamento. E decide isso. E toda vez que está num relacionamento com a outra pessoa, ela busca essa paz, busca essa tranquilidade com a família. Minha família, meu relacionamento é 9. Pode tomar essa decisão, sim. Entende? Então, é maravilhoso. Então, acho que está explicado, né? Vamos ver aqui a Mônica Marques. Já vi vários vídeos, não consigo definir se sou o tipo 4 ou 6. Como eu faço para tirar essa dúvida? Aí a Renata Labanca, ela deu uma resposta muito boa aqui. Mônica, uma vez me falaram, se você está em dúvida, é porque é 6. É bem isso, tá? É bem isso, né? Veja só. Como é que a gente identifica essa nossa fixação? Não é tão fácil assim, não. Não é tão fácil. A sua dúvida não é assim, não tem sentido. Tem muito sentido, porque conforme eu coloquei aqui, olha, de novo, ó. O mesmo exemplo, tá vendo aqui, ó? Esse rapaz aqui, ele achava que, pô, eu acho que eu sou um 8, eu acho que eu sou um 3, eu acho que eu sou um 5, eu acho que eu sou um 1. Porque, olha, essa conexão são fortes, ó. 3, 8, 5 e 1. Então, não é tão simples assim. Então, o que faz com que a pessoa identifique a sua fixação, o seu perfil em que ela se fixa mais? O que faz? É ver as necessidades, o que ela busca, as necessidades emocionais. Quais são as motivações dessa pessoa. Naquele caso ali, a pessoa busca muito a vitória, reconhecimento, aprovação, né? Tem essa preocupação em ser reconhecido, em ser elogiado, em ser reconhecido pelos seus méritos. Então isso é muito forte nessa pessoa. Mas também é forte nele também essa necessidade de se empoderar, de crescer, essa coragem de enfrentar os desafios, uma atitude muito controladora, típica do 8. Então, mas predominantemente ele tem essa necessidade de aprovação e reconhecimento do 3. Então, no seu caso que você colocou aqui, o 4, qual é a necessidade do 4? Como que o 4 é o que mais sofre, né? Dos 9, o 4 é a nossa conexão emocional, é a nossa sensibilidade, a nossa espiritualidade. O 4 é o mais sensível, é o que mais sofre. O que o 4 busca? O 4 busca tudo, né? O 4 busca ser amado, aprovação, reconhecimento, busca compreensão, busca se sentir especial, diferente. O 4 tem uma necessidade muito grande de se diferenciar. O 4 tem um esquema de alienação, né? Que faz com que ele se sinta já diferente, patinho feio, né? Uma diferença às vezes para pior. Eu sou um patinho feio. Mas às vezes esse sentimento de alienação e de inadequação que o 4 tem bastante, às vezes quando a pessoa está num humor melhor, ela sente um certo orgulho de se diferenciar. Então o 4 busca muito se diferenciar dos outros, assim, ter ideias diferentes, se veste diferente, se aparece de uma forma diferente, se apresenta diferente, diferenciar. O 4 gosta é como se ele achasse que quanto mais diferente que ele se apresente aos outros, os outros vão notar essas virtudes dele, né? Então a busca pela aprovação que o 4 busca está muito nesse sentido de ser diferente, único, especial aos olhos dos outros. Então, seja na aparência, seja nas ideias, seja em qualquer coisa, o 4 sempre se coloca de uma forma diferente. Isso é uma necessidade. E aí, você tem isso? Essa necessidade muito grande de ser diferente dos outros?
de ter um certo orgulho de ser diferente, sempre colocando uma assinatura diferente no seu trabalho, tudo, a sua mesa é diferente, o seu trabalho, você sempre coloca o trabalho de uma forma criativa diferente, a sua aparência, tem essa preocupação? De repente, você, Mônica, você tem o 4 e o 6. O seu 6 é o mais predominante. O que o 6 busca? Segurança, estabilidade. Essa é a necessidade que a pessoa que tem a fixação no 6 busca. Segurança, estabilidade. É o que você busca? De uma forma mais predominante? Eu acho que é. Pode ser, né? Se você está na dúvida, talvez seja. Que essa busca por segurança e estabilidade faz com que o 6 acabe de uma forma até disfuncional um pouquinho, fique muito indeciso, tem dificuldade de tomar decisões, dificuldade de qual é a direção que eu sigo, né? Tem muitas dúvidas, o 6 tem esse padrão de alimentar essas dúvidas. Então, mas, entenda, então, olha só, olha as motivações diferentes, ó. O 6 busca segurança, estabilidade. Se você busca isso, é muito importante para você se sentir segura, as coisas tudo estável, evitar surpresas e problemas. Se for isso, é o 6, tá? Se você busca ser amada, querida, ser diferente dos outros, que os outros reconheçam suas qualidades diferentes, únicas, né? Tem uma certa vaidade em relação a isso. É isso que você busca, né? Ser amada, ser reconhecida pelas suas qualidades, ser querida, ser compreendida. É isso que você busca. Então é 4. Mas, de novo, se você está em dúvida entre o 4 e o 6, é provável que você tenha os dois. Que você tenha uma predominante, de repente é o 6, mas o seu 4 é forte também. Tá? Mas como é que você se conecta com o seu 6 e com o seu 4? De forma funcional? Ou o que te atrapalha aí? Quais são as disfuncionalidades? Tem que descobrir. E o mais importante, quais são as outras partes que você se conecta e de que forma se conecta? E quais são as 3 últimas partes que você menos se conecta? Que você negligencia a conexão? Essas são as mais importantes para se trabalhar primeiro. Entende? Então tem que descobrir se você de repente quais são as partes que você menos se conecta. Isso é o mais importante primeiro. Depois a gente vai avançando até desconstruir. Porque só em você trabalhar nessas partes que você menos se conecta, você já sai da fixação do seu tipo principal. É o que acontece. Tá bom? Então é isso aí que eu tô. A resposta para você, ok? Vamos lá. Nayara Seben. Com quantos anos já é possível identificar uma criança? Com quantos anos que é possível identificar uma fixação, um perfil de fixação na criança? Olha só, a estruturação da personalidade se dá em que momento? Na primeira, segunda, terceira infância e se consolida na adolescência. Então é nesse período, na adolescência fica muito claro a fixação. O adolescente ele está naquele momento que ele vai ratificar aquela fixação na personalidade, as buscas pelas necessidades emocionais dele, das carências dele, dos esquemas dele. Mas na primeira, segunda e terceira infância a gente consegue identificar, a gente consegue perceber. Mas eu prefiro fazer esse levantamento desse perfil esquemático já no final da adolescência, início da juventude, já no final da 15, 16, 17 anos, 18 anos, que fica mais claro ali. Tá? A criança ainda está estruturando a personalidade. Ela tem uma tendência, reconheço que tem, mas está estruturando aí. Então, calma. Sim, a tendência que, se a criança é 4, está lá desde pequenininha, com as buscas naquelas necessidades emocionais, aquela questão das características do 4, ou do 5, ou do 1, do 2, enfim. Fica evidente. Mas eu prefiro esperar avançar um pouquinho mais na adolescência, na juventude, fica mais claro. É possível trabalhar com enneagrama com crianças? Assim, eu não gostaria não. Eu acho incoerência. Eu acho que justamente a infância e a adolescência é a época, é o momento da estruturação da personalidade. Então, não tem como a gente
trabalhar naquele momento, assim, identificar qual é o tipo que a criança está mais fixada, a não ser que fique muito evidente isso, né? Mas assim, eu prefiro trabalhar de novo na adolescência, assim, fica mais, o retrato, o perfil esquemático, enneagramático fica mais evidente. Tá? Isso não significa que não é possível trabalhar com as crianças. É possível, mas eu acho que eu não gosto de trabalhar. Eu prefiro trabalhar com o jovem, adolescente e o adulto. Tá? A criança, que aí você já está consolidado, já está bem identificado, e aí a gente consegue fazer um trabalho, fazer o levantamento de um perfil enneagramático bem preciso. Tá bom? Então, vamos aqui agora. Jane Ribeiro, me fale sobre o 9 fora do estereótipo básico, conciliador e procrastinador. O 9, qual é a necessidade? Sempre assim, sempre pensem desse jeito. Ó. Cada um, do 1 ao 9, busca determinadas necessidades emocionais. Qual é a necessidade emocional do 9? A necessidade emocional é buscar o quê? A paz, a tranquilidade. É sentir-se seguro nessa paz e tranquilidade. Né? Interna e externa. Então, o 9 tem esse poder, né? E como ele busca muito isso, essa paz, essa tranquilidade, evitar o conflito a qualquer custo, ele consegue assim, meio que contaminar, ele faz do ambiente uma zona de conforto. E todos que estão naquele ambiente sentem essa paz, né? Essa tranquilidade. O 9 tem esse poder de nos acalmar, ele é muito sereno, é mais tranquilo, obviamente, né? Porque busca isso. E todos que convivem com o 9, no ambiente em que o 9 está, ele tem o poder de anestesiar esse ambiente, deixar o ambiente mais sereno, fica todo mundo se sentindo bem ali. Né? Mas o problema do 9, de uma forma disfuncional que a gente vai falar, é o esquecimento de si mesmo, a não priorização de si, porque qual é a ferida do 9? A ferida do 9, o 9 ele se sentiu assim, abandonado. O 9 foi esquecido, esqueceram dele. Né? De repente uma família muito grande, em que essa criança foi temporão. Aí tem que identificar quais foram as condições de vida que levaram a essa ferida, esse esquema. Então o 9 se sentiu assim, abandonado. É como se a família desse 9, a mãe, o pai, os irmãos, falassem para o 9 assim, ó, você não é importante não, fica quieto aí, você não tem vontade, não tem querer, não tem opinião, fica na sua aí. Vamos lá. O que nós decidirmos é o que vai valer para você. Então o 9 se sentiu assim, excluído, relegado, é o final da fila, foi levado para o final da fila, ó, tá lá, o que sobrar é para você. E o 9 então, ele desenvolveu essa resposta, muitas vezes disfuncional, de um esquecimento de si. O que você quer? Aí o 9 tipicamente responde, o que você decidir tá bom. Né? Até eu falo, nas minhas palestras, dou um exemplo assim, eu tenho um ambiente de trabalho, aí o chefe fala assim, eu tenho uma passagem aqui, um curso em Londres, né? Quem vai querer esse curso em Londres? Aqui, ó, só tem um curso só, quem que vai querer? Aí todo mundo, eu quero. Aí o que o 9 faz? Fica quietinho na cadeira dele. Deixa eles lá, deixa eles brigarem por isso aí. Vai ver uma outra oportunidade. Ano que vem, quem sabe. Não vou meter nessa confusão não. Então o 9 acaba, automaticamente ele se desconecta dessa vontade de viver, dessa busca, ele não é nada competitivo, ele não vai lá correndo, eu mereço, eu sou o cara mais antigo aqui do setor, eu que mereço essa viagem, esse intercâmbio, porque eu sou o cara mais antigo, sou mais competente. Jamais falaria isso, mesmo sendo, né? Fica quietinho, deixa, tudo bem, ano que vem, quem sabe eu consigo. Então, essa preguiça emocional, essa letargia. O 9 é uma das pessoas que podem serem mais trabalhadoras, mais ativas fisicamente.
a questão da preguiça do 9, da letargia do 9, não é tão física assim. É mais existencial, é mais emocional. É uma dificuldade em brigar pelas coisas para ele, em se priorizar, se conectar com as vontades, necessidades. Vou lá, eu vou brigar por isso, eu vou conquistar. Né? Tem uma certa dificuldade muito grande de se posicionar. Você lembra do exemplo que eu dei da criança? Ó, você não tem direito a nada não, fica quieto aí. Então, a criança está nele, tá na pessoa ainda, né? Então, a reação infantil é de não se posicionar, não aparecer. Não aparecer, não ter aquele orgulho natural. Nossa, vou, conquistei, eu sou bom profissional, eu sou um cara legal, eu sou um cara bom. O 9 não tem isso. Fica meio apagado. Né? Não tem brilho, fica apagado. Então, ninguém nota o 9 no recinto, na sala, fica lá no cantinho, escondido ali, quietinho, parece um 5, às vezes confunde com um 5, né? Mas não, é mais uma indiferença ali, né? Ele não quer ser o centro das atenções, porque ele quer ficar naquele... Né? Cria-se automaticamente, o 9 sempre cria uma zona de conforto. Então, é uma questão muito também, com base nessa zona de conforto, se apega muito à rotina. Então fica ali aquela rotina, mesmo que a rotina seja muito dura, acordar 4h30 da manhã todo dia, chegar às 11 horas da noite todo dia, mas é uma rotina? Então tá bom. Aí o cara acorda todo dia 4h30, faz a mesma coisa todo dia, chega todo dia 11 horas, parece que ele não desperta para a vida. Gente, calma, chega, isso não tá bom para mim, né? Fica naquela, porque se acostuma com a rotina. Porque a rotina é estável, a rotina é previsível. Então não vou ter problema, não vou me aborrecer, vai ficar tudo de boa aqui. Vou praticar meu deboísmo aqui, tudo de boa. Então fica com aquela se apegando à rotina. Então qualquer conflito ou problema não se conecta, se desconecta, ou então se narcotiza, que a gente fala, né? Vai beber, vai fazer alguma coisa para se distrair. Não, a casa pegando fogo, dando um exemplo. A casa tá pegando fogo, o cara tá jogando videogame. Não, tá tudo bem, tá tranquilo, calma. Vocês estão muito nervosos, vocês estão muito pilhados, muito nervosos. Calma, tudo vai ficar bem. Calma, vocês estão muito nervosos. Pô, sabe, não tem aquele senso de urgência. Então, um 9 para trabalhar num corpo de bombeiros, numa situação, num trabalho que exija uma resposta rápida, tem extrema dificuldade. O 9 parece que retarda, tem um efeito retardado, ele não tem aquele senso de urgência, vou lá, vou resolver. Não, calma, amanhã, não pode ser amanhã, tem que ser agora. Entendeu? Então tá tudo ligado, né? São uma série de características que são respostas disfuncionais às feridas emocionais, aos esquemas, às necessidades que não foram atendidas. Então, o que faltou para o 9? Faltou um empoderamento, validação. Vem cá, meu filho, vem cá, sai do final da fila, você vai ser o primeiro aqui, ó. Você é o cara. O que você quer? O que você quer? Nós vamos fazer a sua vontade. Qual é a sua opinião? Faltou isso para o 9. Né? Ele não teve esse empoderamento, não teve essa aprovação, né? Muito pelo contrário, foi relegado, foi esquecido, né? E o 9 inconscientemente nutre um sentimento de insignificância. Não sou importante, não sou importante. Deixa pra lá. Entendeu? Então tem uma apatia, pode ter uma apatia muito forte, sabe? Falta aquele sangue nas veias, aquela vontade de viver, vai, levanta a cadeira, faz alguma coisa, faz rápido. Busca aquilo que você... O que você quer? Pergunta para o 9, o que você quer? Ele não sabe. O que eu quero? Tá tudo bem para mim. Tal. Aí dá uma resposta evasiva. Então, essas são as características do 9, fugindo desse estereótipo que você colocou aqui. Tá bom, Jane? Vamos lá agora para Vanina Dalto. Tenho dúvidas sobre segunda remissão? Como o tipo progride? Por exemplo, o 8 se redime no 2 e vai para o 4? Não. Esquece essa bobagem. Tenho ousadia de falar, é bobagem.
você tem que ver se um 8, como é que esse 8 é? Qual é o perfil dessa pessoa que tem o 8 como predominante, conexão predominante? Qual é a segunda conexão que ele tem? Qual é a terceira? Qual é a quarta? Qual é a quinta? Qual é a sexta? Qual é a última? Em geral, como eu falei para vocês, as três últimas conexões são as que mais fazem falta para a pessoa começar a sair da fixação. Tá? Então depende. Agora, pegando essa ideia do que você colocou aqui, o que um 8 precisaria para se desenvolver? O que um 8 precisa? Um 8 precisa de geralmente ter um 4 muito fraco, sensibilidade. Cadê a sensibilidade? Cadê a conexão emocional? Geralmente o 8, esse 4 é inibido. A conexão é muito fraquinha ou disfuncional. Então esse 8 precisa de um 4. Ser mais emocional, mais sensível. Coração mais sensível. Cadê? Então 4, conexão com, aprender a se conectar de uma forma funcional e equilibrada com 4. O que mais? Com 2. Um 2. Como é que um 4 se conectaria com um 2? Ao invés de querer controlar as pessoas, mandar nas pessoas, né? Usar essa energia que o 4 tem, essa força, que na verdade é uma defesa, né? Que o 4 tem, de uma forma mais humana, né? Tendo mais empatia com as pessoas. Que o 4, o 8, a tendência, quando é muito disfuncional, ele não tem empatia com as pessoas. Ele usa as pessoas. Vem cá, você pra cá, você pra lá, tá, papá. Ele não tem empatia. Então, esse 2 que falta ao 4, e o 4, esse 2 que falta ao 8 e o 4 também, dariam a ele essa empatia, essa sensibilidade, tratar as pessoas com humanidade, né? Com empatia. Falta essa empatia no 8. Então, não é aquela questão, você vai para um 2 e vai se transformar no 2, não é nada disso não. A questão do 2 é fazer com que o 8 ele crie a empatia. Enxergue o outro como um ser humano e não como uma peça para atender às suas necessidades. Tá? Então, 4, 2, um 9, um 8 precisa do 9. O que um 8 precisa do 9? O que um 9 busca? Não busca a paz, tranquilidade, um não conflito? É tudo que o 8 faz, é conflito, é briga o tempo todo, é pilhado o tempo todo, é confrontar o tempo todo, é atropelar o tempo todo. Então, um 8 em geral tem um 9 fraco. Então, aprender a se conectar com esse prazer de ter paz. De ter paz. Ó. Não é gostoso? Paz. Não tô tendo problema, não tô brigando com ninguém, ninguém tá brigando comigo. Olha. Sabe? O 8 precisa aprender a se conectar com esse prazer, com essa necessidade de ter paz. Então, um 9 também. Tá? Em geral, também um 8 precisa do 7. Aproveitar a vida. Porque é trabalho, é conquista, é trabalho. E geralmente quando o 8 se conecta com o 7, né, é de uma forma disfuncional, é de uma forma excessiva, né? É o excesso de prazer sexual, drogas, álcool, comida. Geralmente o 7 deste 8 é disfuncional nesse aspecto. Potencializa esses excessos do 8. Entende? Então, precisa identificar como é que está esse 7 desse 8 aí. Está potencializando a parte, o excesso ou não? Então, qual seria o 7 saudável para o 8? É aproveitar. De repente, um 8 com um 9 bem trabalhado, bem conectado, ele já vai aproveitar e vai conectar com o 7 de uma forma mais tranquila, mais bonachona, na praia, tranquilo, em casa com a família, né? E não precisa comer em excesso, beber em excesso, fazer coisas em excesso, não precisa, sabe? A se conectar com o prazer de uma outra forma, com outros prazeres mais saudáveis. Então, tudo isso tem que identificar, entende? Vamos lá. Como identificar os familiares para uma boa convivência? Aí tem que
você tem que estudar bastante as características de uma forma profunda, entender bem a dinâmica de cada um, as necessidades emocionais, as defesas, as principais respostas de enfrentamento de cada perfil, do 1 ao 9. Tem que entender, tem que estudar. Não tem outro jeito, não pode aprender pelos modos. Aí você consegue identificar. Ah, minha mãe é 4, meu pai é 9, minha irmã é 3, eu sou 5, minha outra irmã é 4. Aí você consegue. Aí você vai conseguindo, sabendo desse perfil. Tem gente até que faz uma árvore genealógica, né, da família, com 4, coloca lá, identifica quais são as conexões, as fixações, né, os tipos principais. Uma coisa que eu quero dizer para vocês é importante, assim, Ricardo, quer dizer que a gente aprende a se desvencilhar, a sair da fixação do tipo principal e a gente vira outro tipo, a gente vira, como é que fica? Não, o tipo principal jamais a gente abandona, a gente fica sempre o traço, a característica da pessoa. Então, entende? A pessoa sai da casinha do tipo, vai circulando, depois volta para a casinha, mas volta assim de uma forma natural, entendeu? Assim, não é de uma forma muito disfuncional, não, volta natural, vira um traço, mas fica difícil identificar o perfil da pessoa. Quando a pessoa é trabalhada nos 9, né, bem flexível nos 9, depois que você convive com ela, fica difícil identificar, porque ela é muito flexível, né? Ela está num ambiente em que ela está conectada com uma outra parte que não é o tipo principal dela. Por exemplo, se eu estiver numa reunião, num churrasco, numa festa, eu vou parecer muito 7, ou um 2, não um 5. Eu não vou ficar no meu canto lá, observando, eu não vou ficar assim. Eu não vou ficar desse jeito. Entende? Então, também não vou ficar que nem um 7, não. Eu vou ficar mais espontâneo, vou ficar mais conectado com as pessoas, porque aquele ambiente precisa disso, essa experiência precisa que eu me conecte com o meu 2, com o meu 7. E não ficar fixado num padrão de distanciamento. Eu estou me socializando. Entende isso? Então, fica difícil depois você identificar, mas a pessoa, na convivência mais próxima, você percebe o traço do padrão dela, do perfil dela. Percebe, né? Na convivência você consegue perceber, mas assim, fica mais difícil. Fica mais diluída a personalidade, mais flexível. A pessoa é mais flexível. Tá? Bem legal, bacana demais, muito incrível. Vamos lá, a última pergunta aqui. Que recursos uma pessoa poderia usar para superar a influência negativa do 7 sendo um 5? Olha só, Eliane Almeida. Eliane, olha só. Vamos lá, vamos respeitar a tua pergunta aqui, mas eu não. Existem muitos estereótipos, sabe? Os próprios autores. Eu discordo totalmente desses autores antigos, sabe? De Enneagrama, que colocam o Enneagrama de uma forma muito tipológica, sabe? Muito tipo. Eu sou tipo 5, eu sou tipo 4. Não é assim, cara. O Enneagrama, a essência do Enneagrama é que nós temos os 9, a conexão. Os 9 fazem parte da gente. Ok? Então a gente tem que aprender a trabalhar nessas 9 partes que nós temos. Então essa fixação é prejudicial, é distorcida, é tola até. Tá? E com base nesse Enneagrama tipológico, muitos estereótipos foram criados, sabe? Muitos estereótipos, e uma visão muito distorcida, eu acho, muito patologizada, né? Muito negativa, muito. A minha visão do Enneagrama é uma releitura bem diferente do que tem aí. Tá? Eu tenho essa autoridade, porque eu estou há quase 15 anos estudando isso, sou psicoterapeuta, trabalho nisso todo dia, então eu tenho uma autoridade empírica, pelo menos. Então, vou escrever meu livro de Enneagrama, Enneagrama na Prática, vou escrever. É um projeto talvez para esse ano, ou no máximo ano que vem. Enfim, então eu tenho a minha releitura do Enneagrama, eu trabalho com o Enneagrama dessa forma que eu acho muito mais sensata, muito mais original e em consonância com os princípios fundamentais da essência do Enneagrama, lá do primórdio do Gurdjieff, né, que tem essa ideia global, holística, né, completa, dos 9. Nós temos esses 9, vamos circular, vamos andar
vamos aprender a nos conectar com as 9 partes. Tá? Então, esse enneagrama tipológico, eu sou 5, eu sou 5, eu sou um 7, eu sou um 4. Isso é tolice, isso é perda de tempo. E quem ensina desse jeito, para mim, perde bastante de credibilidade, tá bom? Mas no caso aqui, respondendo a você, eu vou falar para você, não só pela minha experiência, como até de uma forma pessoal, né? Porque eu tenho essa fixação no 5, meu 5 é minha conexão principal. E meu gatinho tá ali. E o meu 7, quando ele é, qual a influência disfuncional de um 7 no 5? Geralmente, esse 7 disfuncional no 5 vem através de uma imaturidade. Então, o 5, ele sempre, quase todo 5 sempre sente essa imaturidade dele, né? Essa imaturidade parece que a gente, né, tem uma sensação de que às vezes assim, em situações em que exigiriam que a gente tivesse uma atitude mais madura, a gente não tem ou não tinha quando criança, quando adolescente, quando jovem. Eu tenho várias situações em que, quando eu lembro de mim no passado, como jovem, como adolescente, assim, nossa, muito imaturo. Muito. Eu sempre tive uma sensação de que tinha uma idade emocional e mental mais nova do que a idade cronológica. Então o 7 tem uma influência no 5 negativa, nesse aspecto também de imaturidade. E isso é um aspecto negativo. O outro aspecto negativo do 7 no 5 é como o 5 tem essa compulsão, esse padrão inflexível, essa necessidade de saber como é que as coisas são, justamente pelo medo de experimentar. Já que ele tem medo de experimentar, medo de sair de casa e experimentar a vida, ele quer saber de tudo distanciado, teoricamente. Então tem uma curiosidade muito grande de saber, e também tem uma necessidade muito grande de autonomia e independência. Então essa necessidade de autonomia e independência e o medo de se expor, de viver, de se conectar, faz com que o 5 tenha uma curiosidade muito grande de saber das coisas, como é que as coisas funcionam. Uma curiosidade muito grande, uma compulsão por informação. E uma curiosidade. Então essa curiosidade é muito 7, né? Vendo várias coisas ao mesmo tempo. E o que esse 7 negativo pode influenciar no 5? É uma curiosidade muito grande por vários assuntos e não se aprofundar em nada. Ou então se aprofundar em cultura inútil, perder tempo em estudar coisas que não são úteis, né? Então é uma curiosidade inútil. Fica buscando, querendo saber de tudo, de novela até filosofia. Calma. Então o 5 tem que prestar bastante atenção em focar em assuntos de seu interesse, se aprofundar naquilo que lhe interessa, conservar essa curiosidade, mas com ressalvas, para evitar dispersão, perder tempo e se dispersar, né? Ficar perdendo tempo em querendo saber do sexo dos anjos. Para com isso, perde tempo com essa bobagem. Então, essa é uma influência negativa do 7 no 5, essa curiosidade que faz com que a gente busque saber de tudo, mas não se aprofundar em nada, perder tempo com cultura inútil, né? Então, é mais uma segunda influência negativa. E a terceira influência negativa do 7 no 5 é que falta ao 5 saber aproveitar melhor a vida, né? Ser mais descontraído, mais espontâneo com um 7. Então, às vezes, ele tenta o 5 tenta se conectar de uma forma. A influência negativa do 7 no 5 fica de uma forma meio bizarra, sabe? Quer dançar, não sabe dançar, e fica meio bizarro. Quer se divertir, mas não sabe se divertir. O 5 não sabe se divertir. Leva tudo muito a sério e não sabe se divertir. É uma influência negativa do 7 também. Em geral, é isso aí. A dispersão, uma certa ansiedade assim, dá uma ansiedade em querer, sabe, fica meio atrapalhado com muita informação,
Sabe, às vezes tem que tomar uma decisão, por exemplo. Tem que tomar uma decisão. Aí você tem várias informações para tomar essa decisão. Fica meio atrapalhado, que é muita coisa, fica disperso. Tem uma certa influência aí. Um déficit de atenção por conta do excesso de informação. Tá? É o que eu coloco para você, da minha experiência, nessa... Tudo que eu estou falando para você aqui em relação a essa influência negativa do 7 no 5 é em relação a mim. Mas também em relação às outras pessoas que eu já vi. Mas em mim, pessoalmente. Então, tem essa questão da imaturidade, né? Mas tem uma coisa positiva também. O 7 positivo, uma influência positiva da conexão do 7 positivo no 5, faz com que o 5 seja jovial. Tem aquela, sabe, eu me sinto mais novo do que minha idade. Me sinto mais disposto. Me sinto que eu não tenho minha idade cronológica. Eu nunca senti que eu tinha minha idade cronológica. Quando eu era mais jovem, sentia que era mais imaturo. Agora que eu estou mais velho, eu sinto que eu sou mais garotão. Embora não seja. Mas eu não sinto. Eu sinto essa jovialidade. Então, tem um 7. Tem essa sabe? Resta o 5, entre outras coisas, se conectar com o 7 de uma forma funcional, positiva, em buscar saber se divertir, buscar essa vontade de se divertir, de viajar, de viver, sabe? Não, sabe? O 5 precisa aprender a despertar esse menino feliz aí do 7, que é o 7, essa criança feliz, né? O 7 é a nossa parte criança feliz, nossa parte imatura. É a nossa parte imatura, mas que sabe se divertir, é descontraído, é desinibido, é espontâneo. Então a gente precisa desse 7. Saber aproveitar um pouco a vida, né? Saber aproveitar. Então essa influência do 7 no 5 é muito importante nesse sentido. Tá bom assim? Bom, gente, creio que seja só isso. Eu posso fazer outros vídeos respondendo outras perguntas, tá? Eu quero que vocês se cadastrem lá entrem lá no grupo Enneagrama na Prática no Facebook e coloquem as perguntas lá. Se você quiser colocar pergunta aí também, na seção de comentários, pode colocar, tá? Que eu vou juntar as perguntas e vou fazer um outro vídeo respondendo as perguntas. Tá bom assim? Tá? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.